Christian, uma pergunta assim, qual tem idade para se usar esse aparelho, esses brackets ou não? Então, hoje, no Brasil, ele está sendo muito utilizado para pacientes adultos, né, nos grandes centros, mas Europa, Estados Unidos, já adolescentes, pré-adolescentes já estão procurando o aparelho, já não querem mais o aparelho convencional. Para efeito de movimento, ele não tem, a idade lógica de edição permanente, seria o ideal, acima de 12 anos, é o ideal. E pacientes que estão preocupados num tratamento, vamos dizer, mais exigente. Ah, entendi. Então, na verdade, você tem de 12 até 60, 70 anos de paciente que poderia usar essa tecnologia. Essa tecnologia todas as condições do paciente estando normais, né, gengiva, osso, essa idade de 12 até um paciente de 54 anos com aparelho, então em tratamento, controle de higiene. Então, hoje praticamente não tem idade, depende do quadro clínico que a gente vai querer resolver. Eu falo assim, eu tenho duas crianças, né? Então, às vezes, quanto mais cedo na questão de corrigir a arcada dentária, é melhor, né? Nesse caso. Hoje, o acompanhamento, o padrão seria o quê? Até na fase de gestante, já procurar um odontopediatra, até uns 6 anos, né? Um acompanhamento. O ortodontista ele já pode entrar a partir da idade de 6 anos, depende do padrão de crescimento da criança. Dependendo da alteração, se a gente já vai entrar, se vai aguardar, mas praticamente quanto mais novo, melhor, porque você vai trabalhar no osso. E o osso estando em formação é mais fácil de você corrigir e direcionar para o ele é mais maleável, digamos assim, né? Legal. Assim, comparando uma coisa com a outra, os brackets que você usa hoje, usando essa tecnologia, com os convencionais, tem muita diferença. Na questão de você estava me falando que ele molda o dente, então tem uma certa diferença. Tem, assim, porque né? os outros aparelhos são todos pré-fabricados, então eles servem para qualquer tipo de paciente, porque ele não tem, a base dele adapta qualquer dente. Esse não. Esse, ele adapta por dentro, como a face interna ela é toda irregular, ele é justamente feito para a sua boca. Então, ele diminui a espessura, sendo como se fosse um encaixe perfeito, né? Porque ele vai compensar a diferença de anatomia que tem por dentro, porque por fora a anatomia do dente é convexa. Então, por isso que a técnica convencional é usada, ela é mais usada, e todos os pacientes possuem brackets que são pré-fabricados do mercado. Esse não, esse é individualizado. Essa é a grande, porque existe bracket pré-fabricado usado por dentro, pela face interna. Só que pela anatomia, diferença de anatomia, ele fica grande e ele atrapalha a língua um pouco. Esse não. Como ele é perfeitamente adaptado, ele diminui o espaço. Logicamente, o paciente tem um período de adaptação, não existe nenhum aparelho que não vai incomodar. Só que ele incomoda menos. Já tem até estudos, artigos científicos demonstrando isso já. Entendi. Então pode dizer que essa técnica aí ela é 100% customizável, né? Isso. Então ela aplica apenas a um paciente. Isso. E se falando nisso na customização, logicamente o prazo de tratamento em questão um no outro ele se torna um pouco maior, ou não? Então, o tempo de tratamento vai depender da situação do paciente, da gravidade do caso, mas comparando com os tratamentos convencionais, o tempo de tratamento é praticamente o mesmo, né? E o que eu te falei, a grande melhora nele, no quesito para o profissional, é que eu preciso intervir menos, porque o computador já me dá uma predição do que possivelmente vai acontecer. Entendi. Você falou a questão de molde, pegando um gancho disso aí, molde 3D, então você tem um molde lá que você, antes de você começar a aplicar realmente o fio, os brackets na boca do paciente, você já fez um estudo prévio em cima de você mesmo, que seja virtualmente ou por molde, não é? Isso, não, primeiramente a gente tem o planejamento normal, o diagnóstico. O que falta para ele, para ser, vamos dizer, totalmente automatizado, é a parte da moldagem. Porque a moldagem é a cópia que a gente faz da boca do paciente, que futuramente já tem estudos, e no último curso que eu fiz, que isso vai poder ser feito ou pela tomografia, nós não vamos precisar moldar o paciente, ou feito pelo escaneamento intraoral. Então, quer dizer, com a câmera no consultório eu vou poder escanear a boca do paciente e isso já vai para o software.
Isso é evolução que é a tendência natural. Quer dizer, menos envolvimento da parte física, né? mais virtual. Nossa, que legal, bacana. E a questão assim, a fala do paciente ela é alterada quanto a isso? Quando se coloca esses brackets por lá dentro da boca ou de fora, ou não? Isso não muda nada. Em estudos recentes, comparando o incognito com outros brackets, inclusive brackets linguais, comprovou que a adaptação dele ocorre em torno de uma semana, 7 a 10 dias. Praticamente em torno de um mês, o paciente não tem desconforto na língua, na fala. Quando ele já sai do consultório, o desconforto dele, ele sente a diferença. O paciente que usou um outro tipo de aparelho, ele sente a diferença de barreira física em relação ao conforto que o incognito propicia. Entendi. Em questão de sentir alguma dor, alguma coisa nesse sentido, não teria nada também. Não, a dor logicamente é proveniente do aparelho. O paciente vai acontecer, como o dente tem que movimentar, ocorre um processo fisiológico de formação de osso dentro da raiz do dente, então tem uma compressão normal, igual o sistema convencional. Em relação à dor, no início do tratamento é que ele difere um pouquinho pelo fio ser mais maleável e ser adaptado à face do dente. Mas não podemos prometer para o paciente que não sente dor. O incômodo ele vai sentir. A dor, isso é proveniente do próprio aparelho mesmo, na realidade, você está movimentando isso, justamente. Do paciente. Mas na questão de você ter uma coisa customizável, feita para o molde da minha boca, às vezes isso minimiza um pouco esse desconforto, a questão da fala, ou do que for, né? Com certeza, porque o bracket já sendo feito, adaptado ao seu dente, e o fio ainda, né, com um desvio correto para aquela região, minimiza a força e o atrito que vai acontecer no movimento. Então minimiza a dor também. E minimiza a dor, consequentemente, né, questão do paciente se tornar mais, no tratamento que ele está fazendo, ele vai se tornar menos sensível, o tratamento dele, enfim, vai... Isso, à medida que os dentes vão corrigindo, e esse fio já vai ficando praticamente passivo, praticamente não existe a dor, a presença dele. Ok. E o que os pacientes assim dizem a respeito disso? Dos pacientes, você já implantou isso? Eles ficaram satisfeitos com o tratamento, com essa tecnologia, como você apresentou, falou dos benefícios? O que os pacientes te dão de feedback sobre isso? Então, hoje está sendo uma novidade, inclusive agradeço a presença aqui no programa, porque é uma coisa muito recente. No Brasil é o 3º credenciamento, então nós vamos começar a trabalhar agora, né, com o sistema. Eu já trabalho com o sistema convencional, já tem um tempo já. Os pacientes estão satisfeitos com o sistema convencional e eu tenho certeza que com o incognito a satisfação vai ser maior ainda. Com certeza, né? Porque assim, na maioria dos casos o pessoal procura mais esteticamente, né? Igual a gente estava falando, né? Então procure um aparelho não aparecendo, logicamente a estética se torna até melhor, né? Nesse caso, né? O que acontece? O paciente ele vê o resultado e não muda e não altera a aparência dele, né? Então ele pode, o que é muito comum acontecer, pacientes mulheres que vão casar, festa de 15 anos e pedem para nós, para interromper o tratamento para fazer foto. Esse aparelho você não precisa, né? Ele não vai mudar a sua estética. Pacientes que fazem esportes de impacto, jiu-jitsu, então você tem que fazer um protetor bucal. Como esse aparelho está internamente, ele não machuca a questão de golpe, né? Então ele alivia nesse aspecto. Então isso é uma das funções dele. Ok. Cris, queria agradecer a sua presença aqui no programa, muito bacana mesmo, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Até mais. E no próximo bloco, você vai